Gente, boa noite. Sou o Carlos, secretário de Formação da Regional. A gente vai começar agora o lançamento da Marxismo Vivo em português. Queria fazer uma fala breve de abertura aqui. Ah, é? Recomeçando. Boa noite. Sou o Carlos, da Secretaria de Formação da Regional. E a gente vai começar o lançamento da Marxismo Vivo em português. Queria fazer uma fala breve de abertura aqui. Centralmente, que essa atividade faz parte de um giro que a Internacional está dando, que a LID está dando, de fortalecimento do marxismo como uma alternativa teórica e ideológica. Não somente como uma alternativa política, não somente como uma alternativa econômica, uma alternativa de sindicatos combativos, de sindicatos antiburocráticos, por qual a gente é muito reconhecido, mas também uma alternativa de uma nova concepção de mundo, uma nova sociedade, uma alternativa ideológica, mas também uma alternativa de elaboração de o que é a sociedade, o que queremos na sociedade, uma alternativa de elaboração teórica. Nesse sentido, rapidamente apresentar aqui as pessoas, a gente vai ter o Martim, camarada da LIT, editor da Marxismo Vivo, vai ter a Silene, camarada da direção da Regional aí. O Martim vai falar um pouco sobre a história da revista, desde o início do primeiro número até a Marxismo Vivo Nova Época. Hein? Silene vai falar um pouco sobre a conjuntura atual, o seminário sobre organização da LIT, que tem boa parte aí no Marxismo Vivo, é o centro da revista, seminário sobre organização e estrutura partidária. E o Henrique, que é o editor da Marxismo Vivo em português, vai falar um pouco sobre os textos do Kennon e do Gramsci, que estão presentes na revista. Aí vai ser mais ou menos assim, começa com o Martim, vai ter uns 30 minutos, Silene também, uns 20, 30 minutos, e o Henrique, 20 minutos, tá bom? Boa noite, companheiros. Eu sempre começo a minha palestra pedindo desculpa, que faz 30 anos que moro aqui neste país e ainda falo, alguns dizem que falo portunhol, outros dizem que falo martinhol, mas então vocês dirão se dá para entender, e se não, sempre está do meu lado meu tradutor oficial, que é o Enrique. Nas emergências ele me salva. Bom, esta atividade que vocês estão fazendo aqui, tenha como objetivo o lançamento da Marxismo Vivo em português, mas muitos companheiros estão tomando contato agora com esta revista e eu queria contar um pouco da história da revista, é decir, por que se faz esta revista, qual é a importância que tem, por que se desenvolveu, etc. Esta revista, que para muitos é nova, nós la lançamos no mês de junho do ano 2000, é decir, já tem 14 anos. E esta revista tem que ver com algo que para nós, para o marxismo, é fundamental, que tem que ver com o problema da teoria, a relação da teoria com a política. Por ejemplo, vocês terán visto que la mayoría de las organizaciones, todas las organizaciones políticas de izquierda, tienen jornais donde expresan su política. Mas son muy pocas las organizaciones que tienen una revista de teoría. Mas, na tradición del marxismo, las revistas teóricas eran prácticamente obligatorias. Por ejemplo, para que vocês tengan una idea de lo que estoy diciendo, cuando se fundó la Cuarta Internacional, cuando se hizo el estatuto de la Cuarta Internacional, se le colocó un punto que es a edición de una revista teórica. Eso está en el estatuto de la Cuarta. No hay en los estatutos de la Cuarta la obligación de tener un jornal político, una revista política, pero sí obligación de tener una revista teórica. Esto está en los estatutos de la Cuarta Internacional. Y eso tiene que ver con qué? Con lo que decía Lenin. Lenin tiene una frase que muchas veces nós repetimos,
es que no existe política revolucionaria sin teoría revolucionaria. Eso parece una frase, pero Lenin no era una frase de impacto para destacar la importancia de la teoría. En la concepción del marxismo es imposible tener política revolucionaria si no hay como base teoría revolucionaria. Es imposible. Es decir, si no tiene base teórica, no es organización, no tiene ningún futuro como organización revolucionaria. ¿Y eso por qué? Porque el socialismo no es una expresión de deseos, es también una expresión de deseos, pero no es esencialmente eso. El socialismo es científico, a partir del marxismo. Antes no era científico, antes era utópico, ideas generales de cómo llegar al socialismo, uno tiene una idea, otro, etc. A partir del marxismo, el socialismo se transformó en algo científico que tiene leyes, y eso exige estudio profundo. Las cosas no ocurren por acaso, las cosas no nos pueden sorprender si no tenemos fundamentos teóricos para entenderlas. Es decir, você puede hacer política sin base teórica. Todo el mundo hace política. No estamos hablando de política revolucionaria, estamos hablando de una política para dirigir a la clase operaria hasta la toma del poder, construir el poder, hacer la revolución mundial, etcétera, etcétera. Eso es imposible sin una base teórica. Esa tarea científica se demostró una de las tareas más difíciles de la historia de la humanidad. Mucho más difícil que mandar un cohete a la luna, que fabricar un avión, que fabricar un carro, que parecen cosas complicadas, difíciles. Bueno, la tarea de construir partidos, de dirigir una revolución, de tomar el poder, hasta ahora, camarada, se mostró la tarea más difícil que enfrentó la humanidad. Entonces, las revistas teóricas tienen que ver con algo esencial de la formación de los partidos. O sea, podrían decir, sí, pero eso sería esencialmente para definir la política, ¿no? Para definir un programa, para definir la base teórica. Mas, en realidad, no es así. Porque, es decir, podríamos decir, eso es toda una tarea de dirección. Una revista teórica o un estudio teórico es tarea de dirección. Pero en realidad no es así. Porque, ¿qué es lo que caracteriza a nuestros partidos? Que nuestros partidos son partidos de cuadros, no es partido de masas, es un partido de cuadros, en donde cada cuadro tiene que ser un comandante. Ese es un partido de cuadros, esa es la diferencia con un partido de masas. Cada cuadro es un comandante, cada cuadro tiene que dar respuesta política, revolucionaria, se ve obligado en los frentes de intervención. Y si no tiene base teórica, es imposible. No es imposible hacer política, es imposible hacer política revolucionaria también. Entonces, todos, sin base teórica, todos no son partidos, no son dirección, no son cuadros, están condenados a un fracaso. Podrán militar y ficar contentos con su moral, que bien, nos dedicamos a la clase operaria, etc. Desde el punto de vista de no asociativo, sin base teórica, no tenemos futuro. No tenemos futuro. La revista es justamente para ayudar a dar esa base teórica. En relación a la historia de nuestra revista, en la historia de Alici, en los primeros años no tuvimos una revista teórica. Se votó, pero más no conseguimos construirla. Se votó en el año 83, tener una revista teórica, no conseguimos. Después en el año 94, nuevamente votamos hacer una revista teórica y tampoco conseguimos. Eso estoy resaltando eso porque es una tarea difícil. En el año 2000 por fin conseguimos. ¿Pero por qué se tornó imperioso tener una revista teórica? Porque hubo profundos cambios en el mundo a partir de las revoluciones del este. Cuando, por un lado, el este europeo, cuando se restauró el capitalismo en los ex estados operarios, por un lado, y por otro lado, cuando el movimiento de masa derrumbó a las direcciones estalinistas. Ese fenómeno provocó un cambio en toda la situación mundial que era necesario entenderlo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del marxismo, sin comprender esa nueva realidad.
Entonces era un gran desafío programático, comprender lo que pasaba, tirar las conclusiones de eso. Y la revista Nosa, que se publica en junio del 2000, si ustedes leen la presentación de la primera revista, dice exactamente eso. Está todo cuestionado, está todo en discusión. Y en la revista está el objetivo al servicio de encontrar un programa, un entendimiento y una respuesta política de todos esos nuevos cambios que se están dando. Por eso publicamos la revista y por eso la llamamos Marxismo Vivo. ¿Por qué? Con la restauración del capitalismo surgió una onda reaccionaria ideológica que decía el socialismo murió, el marxismo murió, el marxismo está, y no quisimos ir a enfrentar esa onda con una respuesta marxista y todos colocamos Marxismo Vivo tiene que ver con eso. El marxismo está más actual que nunca, por eso le colocamos. Es una frase de Lenin que fue sugerida por un compañero nuestro ruso, ya cuando nuestro camarada aquí, Enrique, estaba en Rusia. También era un poco responsable del nombre de la revista. Les voy a contar lo difícil que fue hacer la revista. Era un nuevo emprendimiento. Y les voy a contar cuál era nuestra dúvida cuando lanzamos la primera revista. ¿Saben cuál era nuestra dúvida? Era el siguiente: lanzamos la primera revista, pero ¿cuál es la historia de las revistas teóricas? Del 90% de esas organizaciones, ¿saben cuál es la historia? Que lanzan la primera revista y el número 2 nunca existe, acabó en el número 1. Un propio PSTU lanzó una revista teórica aquí, que era Desafío, si no me entiendo el nombre. Fue el número 1 y no sé si llegó 2, ¿no? Era 1, 2, paró ahí. Pero eso no es una particularidad del PSTU, eso es una ley de las organizaciones de izquierda. Entonces nuestra dúvida en el año 2000 era lo siguiente: lanzamos la número 1, pero seremos capaces de mantener esa revista a través de un tiempo. Y no llegamos a una conclusión. Estamos convencidos que íbamos a lanzar la número 2, pero el desafío era la número 3. Nos íbamos a superar a la mayoría de las organizaciones de izquierda, porque íbamos a lanzar la número 2. Ahora, la número 3, ¿sabe por qué? Porque no teníamos una serie de textos, de programas muy importantes para cubrir 2 revistas. Y entonces utilizamos la mitad de esos textos para la primera revista. La segunda ya estaba casi pronta. Un problema y la tercera. Y la tercera tiene que ver con un proceso ya de elaboración, de crecimiento, etc. Bueno, esa dúvida, ese lanzamiento, ese encarar el problema fue superado por la historia. Porque estamos hoy en el año 2014 con la revista Marxismo Vivo. No sé si ustedes conocen, pero nos lanzamos 26 ediciones. No solo hicimos la 1, la 2 y la 3, sino que hicimos 26. La revista fue publicada, no todos los números, pero una buena parte de los números, en 5 idiomas: en inglés, en francés, en ruso, en español y en portugués. La revista participaron en torno de entre 50 y 55 autores, digamos, que trabajaron para la revista, que colaboraron, que hicieron elaboraciones, etc., de 20 países diferentes. Entonces, si ustedes pegan la revista, toda su historia, ustedes van a encontrar el desenvolvimiento, el estudio teórico y programático y conclusiones políticas en el terreno de la economía, en el terreno del campo, en el terreno del movimiento estudiantil, de la educación, de la cuestión nacional, de la cuestión de las mujeres, de la lucha de los oprimidos, etc., de países, situación del Frente Popular, del movimiento operario, etc., voy a aprovechar para hacer una propaganda, porque hay muchos de ustedes que son nuevos. Nuevos me refiero en relación a mí, si tienen 10 años de partido, son muy nuevos. Y hay otros que son más nuevos, que tienen 1 o 2 años de militancia. Y ustedes dirán, bueno, todo ese material que es tan importante, ¿a dónde está? Está en un archivo nuestro. No tenemos un archivo de Trotsky, en donde está toda la revista,
no solo eso, hay muchas cosas más, pero si ustedes quieren ver todo lo que estoy hablando, desde el año 2000 ahora, todas las revistas, entren en un archivo de León Trotsky y ustedes van a tener acceso a todos los materiales. A veces, por ejemplo, ustedes están queriendo estudiar un determinado tema, a guerra o una situación, y ustedes van a encontrar en esos 26 números esas elaboraciones. Mas la revista pasó por algunas fases diferentes. En el año 2010 entramos en una nueva fase de la revista, porque la NOSA era una revista de teoría y política. Para los compañeros que no conocen, les voy a mostrar. Por ejemplo, esta es la revista al número 1. Esta es en inglés. ¿Está? Esta es la revista, esta es una revista dedicada a Moreno. Esto es la primera fase. Esta está en español. Esta revista es de esa fase también, está en portugués. Después entramos en una nueva fase, que transformamos la revista de teoría y política en la revista teórica, esencialmente teórica, no de teoría y política, sino esencialmente de teoría, a partir del año 2010. Fue una revista de mayor tamaño, es eso que se llama, por eso se llama Marxismo Vivo Nova Época. Esa revista que está ahí fue parte de eso, Marxismo Vivo Nova Época. Es una revista que dejó de ser de teoría y política y pasó a ser esencialmente de teoría, un tamaño mayor y más espaciada. Desde el año 2010 hasta ahora no publicamos en realidad una revista por año. Fue poco relacionado a lo que pretendíamos, pero esa fue la realidad. Y ahora entramos en una nueva fase, a partir de este lanzamiento que estamos haciendo. Ahí está la revista en español y la revista en portugués. Esa nueva fase tiene que ver con lo siguiente, que después de ese acúmulo programático que nos fuimos haciendo y a necesidad de dar respuesta a la nueva situación mundial creada por el este europeo, se votó en el Congreso de Alice que en el próximo periodo a principal tarefa da internacional y dos partidos es construir un programa de nuestra organización. Es decir, ¿qué queremos decir con un programa? Un programa, al contrario de lo que se entiende normalmente, no es una serie de palabras de orden. Un programa es la comprensión global que nos tenemos sobre un mundo a partir de las concepciones y de la teoría marxista. ¿Qué comprensión tenemos? ¿Qué es lo que acontece? ¿Cómo se desenvuelven los acontecimientos? Esa es la comprensión. Y a partir de ahí están las conclusiones prácticas. ¿Qué tarefas se desprenden de esa comprensión? Ese es su programa. El desafío del próximo periodo es construir ese programa. ¿Y qué estamos haciendo al servicio de ese proyecto? Estamos haciendo seminarios, estamos haciendo una serie de actividades. Mas a revista tiene un nuevo carácter. A revista esa tiene como objetivo socializar entre toda la militancia de Alice, la vanguardia y la activista, ese proceso de elaboración que vamos haciendo. Por eso, en esa revista, que después el compañero se va a referir, están temas dedicados, por ejemplo, está contando un seminario que se fez, así como después sobre partido. Pero ahora va a haber en el mes de noviembre un seminario internacional sobre la cuestión de la mujer. Y también la revista va a ser instrumento para que un conjunto de militantes de internacional conozcan las conclusiones de ese seminario, las intervenciones, los debates, etcétera, etcétera. Como estamos en una etapa de elaboración y más intensiva, nuestra idea es cambiar un carácter de la revista, esa que salía una vez por año, en varios sentidos. Uno, primero, socializar toda la elaboración que se va haciendo en la nicha. Segundo, tornarla más frecuente en la revista. Toda esa revista que salía una vez por año, por ejemplo, esa salió ahora, y ahora, en el mes próximo, sale la segunda.
y en el mes de marzo sale la tercera, y en junio va a salir la cuarta, etc. Es decir, aumenta la privilegiación. Segundo problema que es muy importante la revista, una cosa que nunca hicimos en nuestra corriente, y ahora lo inauguramos ya en esa revista, que es lo siguiente: cuando hacemos debates en el interior entre los compañeros, surgen diferencias, surgen matices, polémicas, entre nosotros. Normalmente esas diferencias las discutimos internamente. ¿Qué es lo que estamos mudando? Que esas discusiones, esos debates, esas diferencias, esas polémicas, sean de un nivel que sea, en el terreno de la construcción de un programa, van a ser todos públicos, ya están siendo públicos. Entonces van a ver ahí, son diferencias. Y la próxima revista va a ser más debates ainda, internos, y ahí faz parte de un proceso colectivo de que vamos a hacer en el interior de Lichi, pero no queremos que la vanguardia, y no nos preocupa que las otras corrientes con eso no se rebaten. No queremos ir a la vanguardia en la discusión de una alternativa para un mundo, de un programa, y no tenemos miedo a discutir nuestras posiciones con quien sea. Cuando estemos acuerdo, cuando estemos entre nosotros mismos. Ese es un nuevo carácter de la revista. Sí, ya fez. Entonces, compañeros, estamos en una etapa en donde el desafío que nos tenemos como Lichi es dar un salto en un problema que nos consideramos grave en nuestra internacional y en el partido brasileño. Nos consideramos que hay un menosprecio, o para ser más preciso, un desprecio de la teoría en nuestra filera. Por ejemplo, Engels decía que los marxistas tienen tres tipos de lucha: la lucha económica, la lucha política y la lucha teórica. La lucha, no es un problema do PSTU, en líneas generales siempre desenvolvemos mucho la lucha económica, a veces la lucha política, y casi nunca o nunca la lucha teórica. Y para Engels, y Lenin reivindica a Engels, y Trotsky reivindica a Engels, ninguna de esas luchas es superior a la otra. No es que la lucha económica es la central y la teórica es auxiliar. No, son tres luchas con el mismo peso. Y no es para entrar en esa lucha teórica, que es la disputa de un programa, que tiene que ver con el objetivo. Precisamos mudar nuestra relación con la teoría, mudar cualitativamente, y con la política también, no solo con la teoría. Entonces tenemos un desafío grande para los que somos cuadros en encarar eso. Por ejemplo, estamos pensando en cosas cada vez más grandes en ese terreno que indican esfuerzo y disposición de los cuadros para hacer. Por ejemplo, la formación de comentar, de que sea un aumento cualitativo. Porque tengo una idea de cosas que estamos resolviendo hacer y que vamos a hacer en este año 2015. Vamos a construir una escuela central de la Lichi, aquí en São Paulo. Un predio entero, una escuela, no una sala, un predio. Vamos a construir una biblioteca dentro de esa escuela, de miles de libros. Vamos a construir seminarios a nivel internacional. Vamos a hacer escuelas de formadores para que se formen cuadros para poder formar a nivel internacional. Vamos a tener esta revista. Es decir, todas esas iniciativas tienen un objetivo: mudar nuestra relación con la teoría y con un marxismo. ¿Para qué? Para enfrentar la tarefa, que es la tarefa das tarefas, que es dotarnos de un programa y salir con ese programa a luchar por él. A luchar por él no significa solo polémica, sino, como decía Trotsky, a tornarlo en un movimiento de masa. Tiene que ver con nuestra relación con las masas, con la lucha por construir partidos. Y estamos muy fracos para hacer eso. Militamos mucho, achamos que militamos mucho más. Muito mal. No era así que militaban nuestros maestros. No era así que militaba Trotsky, Lenin y un partido bolchevique. Por ejemplo, en la próxima revista, el compañero después se va a referir, vamos a publicar cómo hacían los bolcheviques en la escuela de cuadros. ¿Cómo hacían exactamente? Bueno, ese es un desafío. Por ejemplo, Trotsky decía lo siguiente, una frase: hubiese sido imposible dirigir la Revolución de Octubre
si no hubiésemos estudiado profundamente las revoluciones anteriores, la de 1848 y la Comuna de París. No es que era difícil dirigir, si no hubiésemos estudiado profundamente, no hubiésemos podido dirigir octubre. Esa era la opinión de Trotsky. Con los camaradas, ese es un desafío nuestro. No nos podemos dirigir ninguna revolución si no estudiamos profundamente, no leemos en un fin de semana, si no estudiamos profundamente la revolución anterior. En ese sentido, vuelvo a destacar un papel que tiene para todos nosotros. Todo ese acúmulo anterior, todo ese estudio sobre las revoluciones, publicaciones, estudios, elaboraciones, que está expreso hoy en los archivos nuestros, es una gran conquista, pero que está muy poco utilizada por nosotros mismos. Bueno, es eso. Espero que después de esto ustedes se apasionen de la teoría. Que para quien, todo el mundo cuando comienza a estudiar teoría en una revista, piensa que es una cosa, un bicho de 7 cabezas. Es imposible, que eso es para sabios, eso es para... No es nada de eso. Es apasionante. Cuando se meten a estudiar teoría van a ver que es apasionante. Yo espero que ustedes todos se apasionen. En especial los más jóvenes que intenten ser mayor apasionarse. Agora é a Silene. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu fiquei com a tarefa de contar um pouco como é que foi o seminário internacional que a gente fez. Vou falar um pouco sobre os textos que a gente utilizou, sobre os debates, sobre as principais polêmicas. Esse foi um seminário, primeira história do seminário, né? Como é que surgiu a ideia do seminário. O seminário ele surgiu a partir de uma reunião do Comitê Executivo Internacional, ano passado, né, 2013, quando o CC do PSTU, através dos seus membros no SEI, levaram um primeiro esboço do documento de construção, sobre construção do Partido Brasileiro, né? Então, a partir desse debate foram levantados vários temas muito complexos, e aí um companheiro da Internacional, companheiro do Partido Italiano, companheiro Ricci, levantou essa proposta. Por que nós não fazemos um seminário internacional, onde a gente reúne companheiros de distintas tradições, distintas experiências, né, mas que hoje estão dentro da LIT, de distintos países, para debater a teoria da organização e da estrutura do partido, né? E a partir daí a LIT agarrou essa proposta e organizou uma comissão das quais faziam parte o André Freire, que vocês conhecem, que naquele momento estava à frente do Biro de Organização Nacional do PSTU, o Martim Hernandes, aqui do meu lado, né, mestre de todos nós, principalmente no campo da teoria, ele não acha, mas e o Henrique Canari, né, o nosso companheiro também que está na mesa, que é da Secretaria de Formação do PSTU e também do Biro de Organização. Então, esses 3 companheiros começaram a trabalhar, começaram a escolher textos, enfim. E aí se começou o processo de construção do seminário. O seminário aconteceu em janeiro desse ano, de 2014. Participaram, se eu não me engano, cerca de 60 companheiros e companheiras, né? Os países que participaram foram Argentina, Brasil, Espanha, Bolívia, Paraguai, Chile, Itália e Colômbia. Aí tinham diferentes gerações do partido, acúmulos de experiências bastante diferentes também, então foi um processo bastante rico. Além dos debates teóricos, foi parte também do seminário, na sua última parte, uma espécie de um estudo de caso sobre o PSTU. Então, nesse momento, se estudou concretamente o PSTU, a sua história e todos os seus dados, o que é o PSTU, a sua composição social, a sua localização, a sua inserção, a sua relação com o movimento de massas, seus principais problemas estruturais, e também foi colocado como parte da discussão um primeiro esboço de documento de construção que seria apresentado ao nosso congresso desse ano também para discussão no seminário. Esse seminário teve uma importância muito grande. Em primeiro lugar, por reunir essa quantidade de quadros para debater a teoria, né? Mas
principalmente, pelo menos para nós, do PSTU brasileiro, tem uma importância singular, porque foi a partir desses debates que surgiu o atual documento, né, que a gente está buscando implementar a partir da votação do nosso último congresso. Documento que foi levado ao CEM em 2003 e também que foi levado ao seminário pelo CC do PSTU, pelo Biro de Organização, que era um esboço, saiu completamente diferente do seminário. O seminário modificou completamente a estrutura, o embasamento e também as táticas e a política de construção que depois saiu desse documento. Então, isso por si só já, para nós, é uma importância muito grande que o nosso documento tenha saído de um processo de elaboração internacional. Em segundo lugar, tem muita importância porque vários debates que foram abertos, eles seguem atuais, e para nada eles estão fechados, né? Então, debates como a questão dos estágios de construção do partido, o tema de estar correto ou não a afirmação de que a classe operária tem que ter um partido único, se Marx disse isso ou não, e se essa afirmação é atual, o tema da natureza política da nossa militância, o tema da relação do partido com os organismos da classe e a relação com a insurreição e com a tomada do poder. São temas muito complexos e polêmicos. O tema da influência, do partido com influência de massa, que é todo um tema que foi bastante polêmico, foi bastante discutido durante o seminário. O tema de como chegar à nossa estratégia de ser direção política da classe operária, através da classe operária acaudilhar os outros setores de classe. Como se chega a isso? Como se concretiza essa estratégia nos distintos estágios de construção do partido? O tema da estrutura partidária. Então, foi uma infinidade de temas que a gente estudou, que para nada o seminário fechou, mas bem abriu as discussões, e acho que é tarefa de todos nós, da Internacional, mas também de todos nós, até respondendo o convite que o Martim fez aqui, também encarar esses debates, não só no terreno da teoria, da política, mas também encarar os debates teóricos no terreno da construção e da organização. Por fim, tem uma importância fundamental, eu acho que não tem só militantes aqui, mas acho que a grande maioria são militantes aqui da Regional São Paulo, alguns outros são amigos, simpatizantes, filiados do partido, mas tem uma importância particular também para a nossa regional. A gente está nesse momento passando por um processo de conferência da regional, a gente acabou de fazer um seminário bem mais tímido, bem mais do que o da Internacional, mas um seminário de construção que também tinha como objetivo a gente tentar traçar algumas bases teóricas comuns para o plano que a gente está construindo de ida da regional à classe operária. Eu vou falar rapidamente dos principais debates, não é o meu objetivo aqui descrever ou aprofundar o conteúdo das polêmicas, mas bem colocar as polêmicas na mesa até para instigar que vocês estudem, que vocês leiam a revista, que vocês vão atrás também das suas próprias respostas no processo de elaboração política. Nesse primeiro número, só um detalhe, só está apresentado os debates do primeiro dia. Tá? Foram 6 dias de seminário, né? Se não me engano, 6 ou 7 dias, 5 dias de seminário. Então, nos próximos números, a Marxismo vai seguir publicando a sequência dos outros debates. Nesse primeiro dia, eu vou citar quais foram, na nossa opinião, os 3 principais temas. Primeiro, a questão da possibilidade ou impossibilidade de construir um partido único da classe operária, um debate que houve em relação à posição do Marx, do Moreno, em relação a esse tema. Um segundo debate, que foi a relação qual é a relação entre o partido revolucionário e a questão do poder, ou seja, quem deve tomar o poder é a classe, é o partido, são os organismos da classe. E, em terceiro lugar, o tema da estratégia, né? A nossa estratégia é construir um partido com influência de massas? Essa é a nossa estratégia? O que é influência de massas? Essa é uma condição para a tomada do poder? Em que condições e que circunstâncias se conquista a influência de massas? Se só a conquista da influência de massas é uma condição suficiente para que o partido possa estar apto a tomar o poder? Então, foram vários debates, principalmente ao redor desses 3 temas, que estão aí, particularmente nesse primeiro número da Marxismo Vivo. Sobre o debate...
Então, sobre o debate do Partido Único da Classe Operária. Então, primeiro houve um debate sobre qual era a posição do Marx sobre esse tema. São várias interpretações sobre como Marx encarou esse tema. E aí tem discussões muito interessantes, eu vou descrever, não vou tomar uma posição aqui, mas para estimular também o estudo de vocês. O Ritt, um companheiro que é da Internacional, que é do Partido Italiano, ele particularmente desenvolveu uma posição bastante interessante, que está na intervenção dele aí, onde ele faz uma afirmação de que o Moreno faz uma interpretação equivocada do Marx, né? Que o Moreno, nos problemas de organização, o Moreno diz que ele parte de uma frase do Marx, do Manifesto Comunista, onde o Marx diz: os comunistas não formam partido à parte dos demais partidos operários, e que ele, a partir dessa frase, tira toda uma conclusão que o Marx defendia o partido, tinha essa posição, né, de que os comunistas poderiam conviver dentro de uma mesma organização com os anarquistas, com os reformistas, e ele diz o seguinte, e o Moreno também diz que o Lenin foi o primeiro, de fato, e os bolcheviques foram os primeiros a teorizarem e praticarem a divisão entre os revolucionários e os reformistas, né? Que é a concepção que a gente defende até hoje, que é a concepção do Partido dos Revolucionários. E o Ritt vai argumentar que essa visão é uma visão errada do Marx, que o Marx tem em outras obras, em outras falas, ele diz o oposto, e ele vai descrever toda a história de construção da Primeira Internacional, desde a Liga dos Justos, da polêmica com socialistas utópicos, com a criação da Liga dos Comunistas, mesmo ele vai falar da incorporação dos cartistas na Liga dos Comunistas. Ele cita, pelo que eu entendi, que era uma tática do Marx para não excluir, naquele momento, um setor que era a esquerda dos cartistas, que tinha uma posição em direção aos comunistas, ou seja, e que a história da Internacional é toda uma história de luta programática, né? O tempo inteiro, né? Com os prudonistas, com os lassalianos, com os tradiministas, com os bakuninistas, né? Que eram os anarquistas, ou seja, é toda uma história de polêmicas o tempo inteiro sobre o caráter do programa e sobre estratégia, enfim, né? E ele cita, inclusive, no final da argumentação dele, uma resolução do Congresso da Primeira Internacional, já depois da derrota da Comuna de Paris, já em 1871, depois da Comuna, onde tem uma resolução que fala, proposta por Marx, que fala que é inadmissível que dentro da Primeira Internacional, existam a presença de associações com um programa diferente do aprovado no Congresso. E o programa tinha definido o Congresso bem delimitado, que falava da conquista do poder, da instauração da ditadura do proletariado, etc. Né? Então, ele discorre tudo isso e ele diz que, na verdade, o Marx foi o primeiro, né? Foi o primeiro, de fato, a elaborar essa concepção que reivindicava a necessidade de dividir o movimento operário para agrupar os revolucionários em um só partido. Ele fala que toda essa luta da Primeira Internacional, o coroamento dela termina com essa concepção que é defendida pelo Marx, segundo o companheiro. Então é todo um debate, né, para ser feito, é uma visão que o companheiro levantou. Depois, o Martim aqui, né, depois ele vai me corrigir se eu vou interpretar errado a posição dele, ele faz uma discussão de que, na verdade, a gente foi injusto com o Moreno, porque a gente só cita, só pega um trecho da fala do Moreno sobre o Marx, né, que aquilo também expressa um momento, que, na verdade, o que o Moreno dizia não era que o Marx estava errado. O que o Moreno dizia é que aquela afirmação de Marx se explicava pela época histórica, né, que era um momento histórico antes do surgimento da aristocracia operária, um momento ainda do desenvolvimento do capitalismo, do reformismo, enfim. E que o Marx, inclusive, fala também que tem uma evolução da posição do Marx. E o Marx, de fato, em todo momento, não só no Marx teórico, mas o Marx político também, nas lutas políticas travadas na Primeira Internacional, sempre travou os debates programáticos e foi
o grande aporte do Marx foi a defesa da ditadura do proletariado como um passo prévio ao socialismo e ao comunismo, né? Só que sobre esse tema, só que é um fato também que sobre esse tema não havia acordo sobre essa estratégia, por exemplo, com os anarquistas, né, e que conviviam dentro da mesma organização, né, que era a Primeira Internacional. E há um debate também sobre por que rompeu, por que acabou a Primeira Internacional. O Martinho levanta um debate mais metodológico, outros companheiros falam de debate mais programático, enfim. E só para citar uma última discussão sobre esse tema, tem várias outras discussões que outros companheiros levantam. Também aí o companheiro Paulo Aguena, no Catatal, que a maioria conhece como Catatal, ele fala uma outra coisa. Ele fala que o Marx, no Marx já tinha um embrião da concepção bolchevique de partido, não acabada como a do Lenin, não desenvolvida, mas que era já um embrião e que não era possível para o Marx, naquela época histórica, desenvolver essa concepção, né? Que existia um limite objetivo na realidade, que a concepção bolchevique de partido estava em contradição com aquela época, que era a época reformista, enfim, desenvolve um raciocínio. A partir daí, ele divide o raciocínio também, divide também a posição do Marx em dois momentos, até as revoluções de 48 e 50, depois também o tema que vai coroar depois com as posições dele com a derrota da Comuna de Paris, enfim. E ele cita, no caso Catatal, como um exemplo também de que Marx começa a ter essa posição de que é necessário dividir, né, quando ele, em 75, faz toda a polêmica contra a unificação com os lassalianos. Né, e aí é o momento que ele escreve a crítica ao programa de Gotha e trava toda uma polêmica com esse setor. Enfim, então esse é um debate bastante interessante que pode parecer um debate antigo, né, mas é um debate super atual. Né? Primeiro, porque essa leitura equivocada do Marx, né, foi muito mal utilizada essa frase do Marx do Manifesto Comunista pelo stalinismo, foi utilizada para defender os PCs como os partidos, como os únicos representantes da classe operária, então foi totalmente deturpado em nome de Marx essa concepção. Vários companheiros citaram, Martim foi um deles, que essa concepção de partido único também adentrou as nossas fileiras do trotskismo e também da nossa corrente. Dá como exemplo que no antigo partido argentino, durante muitos anos, nós defendemos a consigna da construção do Partido Único da Revolução, chamada construção do Partido Único da Revolução. Depois ele pode contar melhor esse momento para vocês. E também foi um debate que teve presente em todo o processo de fundação do PT. E foi uma polêmica, inclusive, entre as correntes trotskistas. Acho que todo mundo conhece a história do lambertismo, né? Que defendia que o PT era um partido estratégico e que era possível ganhar Lula e todo aquele setor da burocracia para um programa trotskista, para a Quarta Internacional. Essa aí, bom, a história demonstrou quem estava correto, né? E há também uma discussão atual, hoje, né, que é com os partidos anticapitalistas, né, que é a defesa de uma concepção de uma organização comum entre os revolucionários e os reformistas honestos, numa única organização, mesmo com programas e com estratégias diferentes, né, porque todos são anticapitalistas, são socialistas, enfim. Então é todo um debate bastante atual, que acho que é uma tarefa de todos nós estudar, aprofundar, e bastante interessante também do ponto de vista da história da teoria. Bom, o segundo debate, vou correr um pouquinho, porque eu acabei discorrendo muito sobre esse, que é a discussão entre a relação entre o Partido Revolucionário e a questão do poder. Ou seja, quem deve tomar o poder? O partido ou os organismos da classe operária? Ou o partido através dos organismos da classe. Né? Então, foi feito todo um debate sobre isso. Na apresentação, foi feita uma primeira apresentação para instigar o debate, né? O companheiro que fez a apresentação, ele colocou a seguinte questão, que em outubro de 17, quem definiu, né, exatamente que era o momento de organizar a tomada do poder foi o Comitê Central do Partido Bolchevique.
não foi o Soviets, o Congresso dos Soviets, né? Quem organizou a ação foi o Partido Bolchevique, através do Comitê Militar Revolucionário, que era um organismo de frente única, mas foi o Partido Bolchevique que organizou a ação da tomada do poder, né? E depois entrega o poder ao Congresso dos Soviets, né? Então, nós todos aprendemos, né, que quem toma o poder é a classe com seus organismos. Essa é a nossa concepção, né? E a concepção do stalinismo, né, que se utilizou desse episódio da Revolução Russa, inclusive, dessa particularidade, para dizer que quem toma o poder é o partido. Quem toma o poder e quem exerce o poder é o partido, né, que o partido representando a classe. E a nossa visão é completamente outra. Então, considerando esse debate e essa particularidade, que foi no momento em que o Lenin tinha chegado à conclusão de que era o momento em que não dava tempo de passar por todo o processo, de debater com os soviets e tudo mais, que isso levaria a perder a oportunidade que estava aberta naquele momento, né? Se esse episódio histórico muda a nossa concepção, né? E não é um debate simples, porque, de fato, foi a única experiência que aconteceu dessa forma, né? Depois, as experiências que vêm depois são os partidos exércitos, FDL, EMAL, né? Através dos partidos exércitos tomando o poder. Então, e aí fica toda uma discussão bastante interessante para a gente fazer. Para Moreno, que apareceu no debate, as nossas conclusões, tudo está em aberto também, é que o central era o partido e não os soviets. Inclusive, Moreno polemiza com o Mandel sobre esse tema, né? E fala que não se deve fazer fetiche dos soviets, que inclusive Lenin não fazia fetiche dos soviets. Inclusive, em determinados momentos, acho que todo mundo também conhece essa história, que Lenin chegou a cogitar a possibilidade de abandonar os soviets e investir em outro organismo de poder para desenvolver o poder, que eram os comitês por empresa, né? Mas, apesar disso, tanto para Moreno como para Lenin, o tema da importância da direção política do partido, porque os soviets, os organismos da classe sem direção política, sozinhos, não vão a tomada do poder e depois a construção da ditadura do proletariado, sem a direção do Partido Revolucionário, eles também não questionavam o fato de quem deveria tomar o poder. E a problemática que foi lançada também na abertura foi a seguinte: a nossa estratégia é construir um partido para dirigir a classe na tomada do poder, para levar a classe operária a destruir o Estado burguês e construir um Estado operário. Ok. Para que isso se efetive na prática, é preciso que isso se dê em determinadas condições. É preciso uma série de condicionantes, né? E um dos temas que, pelo menos, nós convencionamos falar é que é preciso, como uma condição, que o partido adquira influência de massas, né? Então, a gente se acostumou muito ao discutir os estágios de construção do partido, né? É o estágio embrionário, que é o grupo fundacional, depois vem o partido de vanguarda, né? E depois o partido de vanguarda com influência de massa seria o que a gente costumou convencionar como aí a terceira fase mais madura do partido, né? Então esse é todo um debate que se abre, né? Que categoria é essa influência de massas? Lenin utilizou essa categoria, Moreno utilizou essa categoria, Marx utilizou essa categoria, Moreno utilizou, né? Marx utilizou essa categoria, particularmente Lenin e os bolcheviques se utilizaram dessa categoria. Então foi todo um tema que a gente estudou a partir de vários textos do Lenin, do Moreno, também da história do partido argentino. O Nazareno faz uma sistematização bastante interessante, não sei se alguém já leu, deve ter visto, acho que é interessante, que fala dessas três fases de desenvolvimento do Partido Revolucionário. Ele fala do grupo fundacional, fala do partido de vanguarda, né? Que o centro era agitação e propaganda, e fala não do partido com influência de massa, mas fala do partido de ação de massas, né? Já
se referindo mais a como Lenin chamava o partido nesse estágio de desenvolvimento mais próximo da tomada do poder. E ele dizia que o partido da ação de massas, que era o estágio depois do partido de vanguarda, que era o partido que fazia essencialmente agitação e propaganda, era já o estágio da luta revolucionária direta, né, da insurreição, da guerra civil, da luta armada, ou seja, era quando o partido revolucionário tinha a capacidade política de mover, né, as massas operárias para a ação. Né? Ele fala, inclusive, que diferente da segunda fase, que é uma fase que dura muito tempo, essa fase é uma fase que se combina com a fase da crise revolucionária, ou com a fase revolucionária que, em geral, dura pouco tempo. Então, essa foi uma primeira sistematização que o companheiro fez. E aí ele diz o seguinte: o central aqui, para definir o estágio em que nós estamos na construção do partido, não é o seu tamanho, por exemplo, que poderia ser, né, o seu tamanho. Né? Ele fala, não, é a sua relação com os organismos de massa. Então ele fala, na primeira fase, o partido está praticamente apartado das massas. Né? Aquele primeiro momento de seleção da vanguarda, de construção do programa, de se diferenciar, né? De delimitar fronteiras. O segundo momento é aquele momento em que o partido busca se ligar às massas. Então ele busca disputar politicamente, ir para dentro dos organismos das massas, disputar politicamente a classe e tentar separar as massas das posições reformistas, das posições não revolucionárias. Né? E o segundo momento, mas que não dirige ainda as massas. Né? Tem uma relação política de disputa com as massas, de disputar as massas com seus aparatos, com suas direções majoritárias. E o terceiro momento é quando o partido começa, né, de fato, quando ele dirige setores de massas para a ação. Então, essa é uma sistematização que ele faz. Né? E há polêmicas com essa sistematização e há várias polêmicas com essas definições também. Então, por exemplo, o companheiro Mancha faz uma polêmica, também vocês vão ler depois a intervenção do camarada, com essa definição em que ele acha que é uma definição que reduz a fase da influência de massas, a fase, na verdade, da tomada do poder. Que ele diferencia a influência de massas do que a capacidade do partido de mover a classe operária e dirigir a classe operária numa ação revolucionária. E que seria um erro, porque seria, na verdade, ignorar a existência de uma etapa intermediária, de uma etapa de transição, onde o partido ainda não dirige as massas para a ação, mas tem influência de massas, tem influência minoritária de massas, enfim. Então, é também um outro debate que é bastante interessante também. O companheiro Eduardo Almeida também agrega uma outra discussão a esse tema, que ele diz o seguinte, que nem sempre a influência de massas, ele faz aí uma polêmica com o companheiro Nazareno, significa o partido mover a classe para a ação. Né? E ele cita exemplos de quando o PT, no seu início, por exemplo, tinha influência sobre o setor das massas, o setor operário, o setor inclusive minoritário, depois majoritário de massas, mas não necessariamente isso significa colocar as massas em movimento, que isso também depende da correlação de forças, depende da situação objetiva, depende das tarefas que estão colocadas para aquele momento. Então ele diferencia, né, não tem acordo com esse conceito. E cita também os partidos da terceira, que tinham 300, 400 mil militantes, e que não tinham a maioria da classe, não dirigiam a maioria da classe nas suas ações, mas que eram partidos que tinham influência de massas. Seria errado dizer que eles não tinham influência de massa naquele momento. Depois ele coloca uma outra discussão também, que eu acho que é uma discussão que vale a pena aprofundar, que é necessário também discutir a estrutura orgânica dessa relação entre o partido e os organismos de massa e a classe. Né? Deixa eu ver se eu me explico. Que não basta uma influência política difusa e desorganizada. É necessário ter elos de organização para poder mover a classe e colocá-la em ação. E aí, por isso a importância de ter dentro do partido os principais dirigentes da classe, por isso a importância do partido dirigir os
principais organismos de frente única, que dirige, que coloca uma classe em movimento, enfim, coloca toda uma discussão que tem a ver com esse elemento mais organizativo, que é como que o partido se relacionar com as massas, precisa também desenvolver, ajudar a desenvolver os organismos de massa da classe e também buscar dirigi-los e ter dentro do partido seus principais dirigentes. E tem uma posição, considerações que são feitas também pelo Martim, no final, vou fechar com essa parte, que são, na minha opinião, são bastante importantes também, que eu termino com isso, deixando aqui para reflexão, que ele fala o seguinte, era melhor ele falar, né? Ele está aqui do meu lado, mas vamos lá. Eu sou intérprete dele. Ele fala o seguinte, que nós construímos vou dizer que nós construímos uma concepção errada de que tipo de partido nós queremos construir, porque nós quase colocamos um sinal de igual a nossa estratégia de construir um partido capaz de dirigir a classe operária com construir um partido com influência de massas, e que isso são coisas distintas. Então, e que isso é uma categoria perigosa. Ele levanta uma discussão muito importante, fundamental da influência de massas, é um passo tático bastante importante, mas que isso não é a nossa estratégia. A nossa estratégia não é construir um partido com influência de massas. Ele fala, o Lenin em nenhum momento fala que a nossa estratégia é dirigir, ter influência de massas. Inclusive ele cita, Martim argumentando, cita, por exemplo, que o Partido Bolchevique nunca se deu a tarefa, por exemplo, de ter influência de massas entre os camponeses. E os camponeses eram a maioria da classe trabalhadora na Rússia, e inclusive era um setor mais dinâmico durante muitos anos. Um setor que mais se mobilizava, mais lutava, incendiava a fazenda, acontecia. E nem por isso o Lenin em nenhum momento colocou que era tarefa do Partido Bolchevique conquistar a influência de massas sobre os camponeses. Ele alertava da grande importância que era que os operários tivessem uma política em relação aos camponeses. Eles fazem um acordo com os socialistas revolucionários para a tomada do poder, que era a direção dos camponeses. Fala da importância de os operários terem uma política que fosse capaz de acaudilhar atrás de si, conquistar a simpatia tanto do campesinato como das massas populares. Mas ele fala que era necessário, a todo momento, em todos os momentos, em todas as fases da construção do partido, mesmo em 5, quando tem uma derrota grande da classe operária, em nenhum momento o Lenin se desliga dessa estratégia que é a construção, que é a disputa política do Partido Bolchevique para dirigir politicamente, não qualquer setor da classe, a classe operária. Porque qual o perigo que o Martim alerta? Se a nossa estratégia é construir influência de massa, a gente tem que buscar os setores mais dinâmicos. Pode ser que o setor mais dinâmico da massa, ou mais numeroso da massa, não seja a classe operária, seja a juventude, seja o funcionalismo público, seja o campesinato. E isso, se a nossa estratégia for essa, a gente tem que ir para aí, para aí buscar a influência de massas, porque essa é uma condição para que a gente se coloque, tente se colocar na condição de ser a direção de um processo revolucionário, de tomada do poder, e não é essa a nossa estratégia. A disputa da influência de massa, a necessidade de dirigir, de colocar em movimento, em primeiro lugar, a classe operária, não qualquer setor da classe. Então esse é um conceito perigoso porque ele não incorpora o conceito de classe. É um conceito genérico, abstrato, que a gente utiliza para tentar didaticamente construir esse momento aí que a gente quer alcançar da construção do partido, mas que pode ser perigosa, pode levar, inclusive, a um desvio aí de rota da estratégia da nossa construção. Bom, eu só coloquei poucos temas, levantei assim rapidamente, mas seguramente na revista está muito mais aprofundado, está descrito, tem a maioria dos textos do Lenin, do Marx, do Moreno, tem um texto sobre a história do Partido Argentino, que dão a base para essas polêmicas, para as argumentações e contra-argumentações, e que eu acho que vale a pena cada um estudar, cada um ler, e poder tirar suas próprias conclusões, fazer suas próprias elaborações, e a gente seguir o debate. Obrigada. Mas a minha tarefa era mais complicada. Eu tinha que apresentar o resto da revista sem apresentar muito, porque
também se a gente abrisse todo o conteúdo, as pessoas não comprariam. Então é uma tarefa difícil, que eu tenho que medir exatamente até onde eu vou falar sobre cada parte do restante da revista. Então isso é complicado. Tem que me policiar para não abrir muito o jogo, digamos. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é isso que o Martim falou, o Partido Brasileiro tinha uma dívida consigo mesmo, que é que desde 2010, quando encerrou a publicação de Marxismo Vivo da fase política, de teoria política, o Partido Brasileiro não tomou a edição da revista da nova série, da nova época. Então saiu o número 1, saiu o número 2 e o número 3, e o Partido Brasileiro se contentou em comprar alguns exemplares em espanhol da Internacional, e isso reduziu muito a circulação da revista entre os companheiros. Muitos companheiros até hoje jamais viram a revista Marxismo Vivo Nova Época, até porque tem muitos companheiros novos que não estavam sequer no partido na velha época, mas estavam no partido na nova época e nunca viram a revista, porque ela de fato circulava muito pouco. Ela circulava em espanhol, não é todo mundo que lê em espanhol, são poucos companheiros que leem, então isso reduziu bastante. E agora eu acho que a gente começa a pagar essa dívida conosco mesmo. Eu fico até feliz, eu estava no envio dos materiais dessa semana, no envio dos jornais e tal, eu estava falando que essa semana foi o envio da luta ideológica, o Martim falou da luta política, essa semana foi o envio da luta ideológica, porque foi jornal, mas junto com o jornal foi a cartilhinha da Revolução Russa, foi Marxismo Vivo, foi muitos livros também, 70% do volume de material que a gente mandou essa semana era de disputa teórica e ideológica. Então acho que a gente começa a entrar, digamos assim, eu fico otimista com o tempo. Bom, queria lembrar outra coisa também. Para sair essa revista, foi muito importante que se realizasse o seminário, o trabalho também editorial que a gente fez e tal, mas uma das pessoas que foi mais importante para que saísse a revista tanto em espanhol quanto em português foi a companheira Iraci, que está aqui presente. Porque depois que se realizou o seminário, a companheira, por iniciativa própria, ninguém pediu isso para ela, o seminário foi gravado e ela se propôs a transcrever todas as falas. Ela montou uma equipe, foi com a Neia, então já foi injusto de novo. Então foi assim, junto com a Neia, transcreveram mais de 300 páginas de intervenções dos 5 dias de seminário. E só por esse trabalho foi possível depois a gente fazer o trabalho de edição. Então, para vocês terem uma ideia que todo o trabalho essa luta teórica, ideológica, isso envolve um trabalho monumental e muitas vezes um trabalho invisível também. Não é só o trabalho de apresentação, mas são companheiros que se dedicam à tradução, à diagramação, à correção de erros, etc. Eu acho que é todo um esforço que a gente tem que valorizar. É preciso criar um clima dentro do partido que esse tipo de trabalho seja muito mais valorizado. Bom, então aí as revistas, o número em espanhol e o número em português. Vocês viram, a gente fez um acordo de independência de projeto gráfico, aí o projeto gráfico, depois tem um concurso aí para ver qual é o projeto gráfico mais bonito, depois vocês podem falar. Mas tem independência e também as capas, depois a gente até vai ver se vai unificar os projetos, tem todo um debate sobre isso. Estamos retomando a revista, digamos assim, é toda uma série de coisas que a gente tem que discutir. Bom, então, para entrar diretamente nos debates, no conteúdo da revista. O conteúdo é idêntico, o conteúdo em português é absolutamente idêntico ao conteúdo em espanhol, só muda realmente a apresentação. Bom, a revista tem 3 partes, essa edição agora tem 3 partes. A Silene apresentou toda uma parte, que é a primeira parte que é o seminário, que é uma parte muito importante, é o centro da revista, digamos, fundamentalmente, que a gente queria discutir isso, mas ela tem 2 outras partes também bastante importantes. A Silene estava contando também hoje de manhã que, na conversa com a militância aí, uma das coisas que mais chama a atenção é o artigo sobre o Gramsci, porque a Internacional, o Gramsci é um tema muito polêmico, as pessoas têm distintas posições sobre isso, é um tema também, em certa medida, as pessoas se apaixonam muito sobre a sua visão sobre Gramsci, encaram de maneira bastante apaixonada, e nunca houve, de parte da Internacional, de parte do partido, nenhum debate, digamos, nunca expressamos uma posição oficial, uma posição mais acumulada sobre isso. Então, ao sair esse artigo na revista, ela estava contando que uma das primeiras reflexos das pessoas é ir diretamente no Gramsci, percebendo qual é a posição
partido, da Internacional sobre Gramsci. Então eu quero dizer o seguinte, a posição no artigo é categórica, não é nem contra nem a favor, muito antes pelo contrário. Não é sério o que eu estou dizendo, por quê? Porque tem a ver com o seguinte, é verdade isso, a gente nunca discutiu Gramsci, não é... Muitos companheiros têm posição, mas nós não temos posição. Aliás, é muito importante a gente sempre retomar o seguinte, nós não votamos teoria, isso é muito importante. Nós incorporamos da teoria no programa aquilo que foi consolidado pela prática histórica. Então, para nós, o debate teórico é um debate livre. O debate sobre as contribuições teóricas, sobre as possibilidades teóricas, sobre a história, para nós, não existe centralismo teórico do partido, existe centralismo político, que é teoria livre. Então, há companheiros no partido, por exemplo, que reivindicam muito a herança de Gramsci, há companheiros que não, que acham que a herança de Gramsci tem talvez um germe reformista, há distintos debates sobre isso. Qual é o sentido do artigo, portanto, por que saiu esse artigo? E por que ele tem que ser... Na verdade, eu fiz uma caricatura, não é que ele não é nem contra nem a favor. O objetivo do artigo é abrir uma discussão. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que se debruçar sobre a herança de Gramsci, sobre a herança de outros marxistas também do século XX, que foram politicamente inimigos nossos, ou que não foram, simplesmente foram de outras correntes, a gente teria que se debruçar sobre isso. Sobre Gramsci é uma coisa que está muito candente, é necessário a gente fazer esse debate. Qual é o objetivo do artigo? O objetivo do artigo é abrir. O artigo faz fundamentalmente uma localização de dois elementos. Primeiro, uma localização geral, histórica de Gramsci no seu momento. Portanto, a relação de Gramsci com a direção do Partido Comunista Italiano, como era essa relação. Gramsci viveu uma parte importante da sua vida na cadeia, e as relações que ele mantinha com a realidade e a relação que ele mantinha com a teoria, com o movimento marxista, eram relações que se davam fundamentalmente através da direção do Partido Comunista Italiano. Tudo que escrevia Gramsci passava pelas mãos da direção do Partido Comunista Italiano. Passava por quem, concretamente? Pelas mãos de Togliatti, que era o máximo dirigente do Partido Comunista Italiano e era um stalinista convicto, etc. Então, em primeiro lugar é isso, é uma localização histórica. E também, em certa medida, uma localização de alguns debates. Por exemplo, no debate sobre a Revolução Permanente, é um fato concreto que, no debate que houve entre Stalin e Trotsky sobre o problema da teoria da Revolução Permanente ou socialismo em um só país, é verdade que Gramsci se localizou teoricamente ao lado de Stalin. Gramsci não tinha uma posição de revolução permanente. Gramsci, fundamentalmente, na sua essência, defendia uma concepção de socialismo no seu país. Porém, Gramsci, é possível detectar em alguns artigos de Gramsci uma série de críticas à maneira como Stalin conduzia, do ponto de vista da organização, do massacre, de toda a perseguição que Stalin conduziu contra os partidos comunistas. Na União Soviética, Gramsci não tinha nenhum acordo com isso. E era um ferrenho crítico disso. Então, em primeiro lugar, tenta fazer uma localização dos fatos históricos que estão em torno de Gramsci, e que dão uma base para quem quer iniciar um estudo sobre Gramsci poder começar. E tem um debate muito importante que o artigo trata também, que é o seguinte: Gramsci escreveu uma série de cadernos, era na cadeia, ele escrevia os cadernos e entregava os cadernos para a direção do PCI. Bom, e há um fato muito curioso, que é isso, uma boa parte do artigo trata isso, que é o seguinte: um dos cadernos de Gramsci desapareceu, nunca foi encontrado. O que tinha nesse caderno? Qual era, por que motivos um único caderno de Gramsci foi desaparecido ao passar pelas mãos do Partido Comunista Italiano? Não é só um problema do desaparecimento. Por exemplo, uma parte fundamental das obras de Gramsci foi publicada 10 anos depois da morte dele, 20 anos depois de ser escrito. Havia todo um controle da direção do PCI sobre o que Gramsci escrevia, pela autoridade que ele tinha, pelo peso que ele tinha. Então há um controle sobre essa obra e há o desaparecimento de um caderno que ninguém sabe. Há todo um debate histórico sobre o que houve, quais eram as possibilidades, o que aconteceu. Então o artigo fala um pouco sobre isso. Então é muito importante para quem quer iniciar um debate. É interessante que até ele foi reivindicado tanto por companheiros que têm uma posição, digamos, que reivindicam a trajetória de Gramsci, quanto companheiros que são mais críticos. O Álvaro Bianchi, que todos vocês conhecem, que reivindica bastante, se considera um gramsciano, gostou bastante do artigo. E outros companheiros, o próprio Ritchie, que tem uma visão mais crítica, foi que escreveu o artigo. Então, é um artigo para iniciar o debate. Faltam 10 minutos. Bom, depois tem toda uma parte, que é uma parte muito importante também, que digamos assim, em certa medida uma novidade para a militância, que é a publicação
do que foi chamado na revista o dossiê James Cannon. Por que é importante? Porque, em primeiro lugar, nós conhecemos muito pouco. Em primeiro lugar, para a militância conhecer parte da tradição teórica do trotskismo. E ela tem uma importância maior ainda para nós pelo seguinte: James Cannon, vocês vão ver ali depois, o Martin também escreve um prefácio a esse dossiê que explica um pouco. James Cannon foi, durante longos anos, o principal dirigente do SWP, que era a seção americana da Quarta Internacional. A seção americana da Quarta Internacional foi, em vida de Trotsky, a principal seção da Quarta Internacional. Em seu momento foi o maior partido trotskista do mundo, com cerca de 2.000 militantes. Foi um partido diretamente dirigido por Trotsky. Trotsky, quando é expulso da União Soviética, o James Cannon conta isso em um dos textos, eles fizeram as contas, tinha cerca de 200 trotskistas no mundo inteiro, quando ele foi expulso da União Soviética em 1929. A oposição de esquerda internacional estava em seus começos ainda, a luta, uma parte grande já tinha sido massacrada, inclusive, pelo stalinismo. Restavam 200 companheiros, e metade disso estava nos Estados Unidos. Trotsky dava muita importância a esse partido. Trotsky dizia que, em última instância, a Revolução Mundial seria decidida no território norte-americano. Ele dava muita importância. E depois, quando ele vai para o México, em 1937, ele toma um contato muito mais direto com o partido norte-americano e passa praticamente a ser um conselheiro, um mestre daquela geração de dirigentes. Eles visitavam frequentemente Trotsky no México, estavam sempre lá. O partido americano era o partido que garantia a segurança de pessoal de Trotsky, garantia todo o secretariado pessoal de Trotsky, que trabalha com os textos, etc. Então teve um papel muito, muito, muito importante, e foi realmente um partido decisivo. Então a gente publicou alguns textos do Cannon. Um dos textos, queria tocar nesse tema, são 2 capítulos de um livro, na verdade, que vai ser publicado pela Sanderman. Eu acho que no início do ano que vem já vai ser publicado, que é a História do Trotskismo Norte-Americano. É uma série de 12 conferências, e aqui na Marxismo Vivo tem 2 conferências. Fala fundamentalmente sobre o período inicial, sobre o surgimento da oposição de esquerda e os inícios da organização do SWP. Por que é importante a publicação da história do SWP? Porque nós consideramos a nossa história como, em certa medida, a continuidade da história do SWP. Muitos companheiros não têm a ideia de qual é o vínculo concreto que existe entre a Lenin e Trotsky, diretamente a nossa corrente. E o vínculo é muito importante que os companheiros saibam. Existe um vínculo direto entre a nossa corrente diretamente e Trotsky. E o vínculo é o seguinte: Moreno, quando se liga à Quarta Internacional nos anos 40, Moreno não se liga simplesmente à Quarta Internacional. Moreno toma como seus mestres, se liga fundamentalmente à tradição norte-americana. Moreno considerava James Cannon, Joey Hansen, George Nova, que eram os dirigentes teóricos do Partido Norte-Americano, como seus dirigentes. E esses companheiros, principalmente Nova, que era o filósofo, vocês conhecem, a gente publicou até um texto sobre ele de dialética. E Joey Hansen tinha sido secretário pessoal de Trotsky. Visitavam frequentemente a Argentina. E a nossa corrente Moreno, à frente da nossa corrente, nós estivemos no mesmo campo teórico, político e ideológico, em várias batalhas dentro da Quarta Internacional contra o revisionismo de Pablo, de Mandel. Muitas batalhas foram travadas conjuntamente. E o James Cannon, para ser justo, foi um companheiro que se manteve dentro dos marcos principistas do trotskismo da Quarta Internacional até morrer. Ele teve ele se afastou da direção da SWP no final da sua vida, saiu do centro, que era em Nova York, foi para a Califórnia, e se manteve um pouco afastado do partido, como um conselheiro, etc. Então, mas se manteve fiel. Bom, então nós consideramos, vocês vão ver, por exemplo, se vocês lerem depois o livro, que é a história do trotskismo norte-americano, aqui na revista não aparece tanto isso, vocês vão ver que parece, muito parecido com a forma de funcionamento, como se relacionava com o movimento de massa, é muito parecido com o que nós somos. Estourava uma greve, girava o partido, aproveitar as oportunidades, a disputa da influência, a disputa com as outras correntes, aproveitar, disputar, lutar pela democracia operária, o combate contra o stalinismo, tudo era uma coisa muito, muito, muito presente.
parte, os companheiros que leem, veem um pouco refletida a nossa história. E nós queremos reivindicar, portanto, a história do SWP como, em certa medida, é a nossa pré-história, digamos assim. Nós achamos que existe esse vínculo. Então existe uma parte, todo um texto que é histórico, que são essas duas conferências. Existe depois um outro texto muito importante também, que ele se refere a uma parte, digamos, foi tocada, inclusive ele está relacionado com a discussão sobre o seminário, que é uma discussão sobre o regime partidário. Dentro do SWP, em 1939 e 1940, se abriu um forte debate que envolvia o problema da caracterização da natureza de classes da União Soviética, se a União Soviética era ou não um Estado operário. Essa foi um debate que o Trotsky se envolveu nessa polêmica também, e essa polêmica está expressa num livro também publicado pela gente, que é Em Defesa do Marxismo. São as cartas de Trotsky para o SWP intervindo nessa polêmica sobre o caráter de classe. Mas essa polêmica que se abriu sobre o caráter de classe, ela não parou na polêmica sobre o caráter de classe. Ela envolveu também, em primeiro lugar, uma disputa sobre dialética, se era válido ou não a dialética como uma forma de análise, como um instrumento de análise da realidade, e ela envolveu também uma polêmica sobre o regime partidário. Se os métodos do centralismo democrático eram válidos ou não. E se o centralismo democrático de Lenin era o germe da burocracia stalinista ou não. Essa discussão foi colocada pela... Todo mundo já participou de alguma discussão parecida, ou com correntes do PSOL, ou com correntes do anarquismo, ou em geral no movimento. Bom, essa polêmica não é nova, saibam disso. Essa polêmica já foi feita há mais de 70 anos atrás. E uma parte dessa polêmica está expressa num texto do James Cannon, que é a luta por um partido proletário, onde James Cannon explica, do ponto de vista de classe, o sentido do regime partidário. Então, trava um pouco desse debate. Depois tem outro texto também, que é um texto que chama Sindicalistas Revolucionários. Não vou entrar só no conteúdo, vou dizer só o contexto do texto. O contexto é o seguinte: em 1947, ele já é posterior à morte de Trotsky. Em 1947 é editada uma lei reacionária nos Estados Unidos que obriga os sindicatos a declararem publicamente a sua rejeição às ideias do socialismo e do comunismo. Então todo sindicato era obrigado a fazer uma carta onde se declarava contrário aos princípios do socialismo e do comunismo para poder manter a sua legalidade, digamos assim. Bom, e se abre um debate dentro do movimento sindical, o que fazer? O partido stalinista, ele adota uma política de esconder suas posições políticas. O PC norte-americano. O problema é que se abre também um debate dentro do SWP, levantado por uma parte dos sindicalistas do SWP, que achavam que também, para se manter dentro dos sindicatos e para manter a sua relação com o movimento de massas, era preciso, a partir de agora, esconder a filiação partidária, esconder dos trabalhadores as ideias socialistas e se abster, inclusive, de captar novos operários ao partido. Ou seja, era viver dentro dos sindicatos uma realidade de completa clandestinidade. Completa clandestinidade. Imaginem a polêmica que fez o James Cannon com isso. O James Cannon trata isso com um abandono de toda a luta pela construção do Partido Revolucionário na classe operária, ligado aos movimentos, aos organismos de classe, e faz uma polêmica duríssima contra um setor de sindicalistas do SWP que queria se esconder atrás da... Oxi, comprou já. Bom, polêmica violentíssima, muito importante para a gente conhecer como agiu o SWP e qual era a visão do SWP sobre a filiação partidária dentro dos sindicatos. Se é válido, se é legítimo ou não escondermos dos trabalhadores os nossos pontos de vista. Bom, por último, dois textos, um bastante interessante, tem uma importância histórica, que é um texto do James Cannon exatamente sobre como fazer cursos, como organizar e conduzir cursos. É importante porque nós queremos retomar queremos dar uma ênfase para isso. O Martim falou, eu vou abordar depois, na hora do fechamento, um pouco sobre o conteúdo da próximo número, mas é um texto que dá uma visão sobre a importância que o James Cannon dava para isso, como ele vai orientando o partido a fazer os cursos. E por último, com isso concluo, é o discurso de James Cannon numa conferência em memória à morte de Leon Trotsky, que foi realizada
se não me engano, 1 ano depois ou 2 anos depois da morte, não foi no momento da morte. Mas foi um discurso de James Cannon sobre a morte de Leon Trotsky. E quero fazer digamos, um pouco um relato pessoal sobre isso. Eu estava terminando de editar Marxismo Vivo, terminei de editar Marxismo Vivo, no dia seguinte o Didi morreu. Isso foi exatamente isso. Eu terminei de editar, acho que no dia 15 de setembro, a versão em português, né? No dia 16 o Didi morreu. E ficava muito vivo na minha memória. Eu fui lá na solenidade que a gente fez lá com o presidente do Didi, e era inevitável a comparação, não a comparação entre o Didi e o Trotsky, ou a comparação nossa com a SWP, mas eu ficava imaginando, ficava na minha cabeça o discurso de Cannon e como Cannon apresentou a morte de Trotsky, essa tragédia que foi esse golpe tremendo contra a Quarta Internacional, como James Cannon conseguiu no discurso fúnebre de Trotsky apresentar isso de uma maneira que a militância pudesse entender racionalmente o que estava acontecendo, porque a morte de Trotsky não foi uma exacerbação do aparato stalinista, foi um assassinato que estava planejado há mais de 10 anos. Como Stalin perseguiu racionalmente esse assassinato e conseguiu isso, portanto, como Trotsky estava condenado. Mas, fundamentalmente, como Cannon apresenta essa tragédia, essa dor, que era uma dor também pessoal para a militância, como um elemento do qual a militância pudesse tirar forças. E ele encerra com palavras muito bonitas, dizendo que esse tipo de coisa tem que ser encarada, é também um momento de dor, mas também tem que ser encarada com os olhos, de alguma maneira, com os olhos secos também, porque também é um momento de continuidade da luta. Então, é todo um momento em que a gente vê essa sensibilidade e toca um problema, digamos, militante mais profundo, que é o problema das durezas da militância, dos golpes que a gente recebe, e como isso em nenhum momento pode significar o encerramento da luta. De alguma maneira a luta tem que seguir. Bom, sobre o conteúdo da revista é isso. O objetivo aqui não é fazer um fechamento de conteúdo. Tudo isso está em debate. Categorias, está em debate. As categorias são relativas, não devem existir, devem ser mais fixas. Isso tudo está em debate. Então pode ser que eu cumpra. Então toda a crítica, digamos, eu não sei se a crítica está certa ou errada, mas em si haver uma crítica, abrir e que a gente aqui abra, há companheiros que não são do partido aqui, estão vendo que entre nós há polêmicas, etc. Isso é muito importante. Eu estava ontem num debate na USP, numa mesa, tinha uma companheira do PSOL, e ela, no seu encerramento, quando já não tinha mais palavra para ninguém, o debate era sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha, Segunda Guerra Mundial. A Rússia e a Segunda Guerra Mundial. Esse era o debate. No fechamento dela, ela pega o fechamento para dizer o seguinte: e eu quero aqui fazer uma crítica, porque o PSTU é um partido onde não existe direito ao contraditório. Esse foi o fechamento dela no debate sobre a Rússia e a Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei assim, não podia mais responder, tinha acabado o debate. Então, existe uma disputa ideológica que diz o seguinte: concepção de partido leninista é uma concepção onde não há debate, onde não há disputa, onde não há diferença, onde as pessoas não têm opinião. E nós estamos provando internamente, queremos mostrar para fora também que o PSD é um partido de rebeldes, é um partido de pessoas que pensam, de pessoas que disputam as suas posições e que têm opiniões teóricas também. E disputem a debate e se publicam, não temos medo do contraditório, como ela disse. Certo? Então, agora, então nós queremos aprofundar esse debate. Então, sobre o caráter por um dos conceitos de partido com influência de massas ou não, esse foi o debate, está em aberto, isso, o seminário não fechou. Sobre o problema das relações entre o partido e o movimento de massas na hora de tomar o poder, eis que a Silene falou, não se chegou a uma posição também, vários companheiros tiveram distintas posições, houve polêmicas táticas entre Lenin e Trotsky no momento da tomada do poder. Lenin tinha uma opinião, Trotsky tinha outra. Qual era o sentido dessas divergências? Eram divergências táticas, divergências culturais? Bom, tudo isso é um debate que está na revista. Eu não queria diretamente aqui entrar em conteúdo. Eu queria, ao contrário, anunciar primeiro lugar, acho que fizemos então a propaganda do negócio. Vocês já sabem que tem polêmica aí. Certo? Vocês querem contar um fato engraçado que tem a ver com a edição. A gente estava editando e mandou para os companheiros dizendo o seguinte: por favor, editem os seus textos, porque nós queremos publicar. Os companheiros fizeram a intervenção. A gente estava com a
a Iracia, né, fizeram, montaram, transcreveram tudo e a gente mandou para os companheiros e falou, corrijam aí porque nós vamos publicar. E demorava, ninguém me devolvia o negócio, ninguém nos devolvia. A gente mandou me dizer, se não corrigir a gente vai publicar como está. Aí todo mundo começou a lembrar do que tinha dito e tal, começou a lembrar, e aí começaram a me mandar. Então, a partir de agora é isso, nós queremos publicar os debates, nós queremos que os debates que surjam, que a gente publique. Então isso é interessante. Bom, sobre o conteúdo da próxima revista, que é isso que o Martim falou, nós queremos acelerar a publicação, e o próximo número já está com o conteúdo definido, já houve uma reunião, já definiu o conteúdo. Agora existe um conselho editorial internacional que funciona aqui em São Paulo, com companheiros brasileiros, e funciona também em conexão com outros companheiros que estão em outros países. E houve uma definição sobre o número 5. O número 5 vai constar o seguinte, em primeiro lugar, vai ter um artigo mais detalhado, contando a história de como o Partido Bolchevique encarava as suas escolas de formação. Como são as nossas escolas de formação? Todo mundo aqui já participou de alguma. A gente pega um final de semana, em geral prolongado, e briga, faz uma luta com as pessoas, para as pessoas virem 3 dias, e o sujeito esconde o celular ligado no bolso para o telefone tocar, ele poder sair, atender, e ver o que está acontecendo e tal. Bom, é uma confusão, você tem que brigar com todo mundo, e acabam as amizades, porque as pessoas... Bom, escola do Partido Bolchevique, 60 dias de duração. 60 dias. Regime de internato, claro. No campo ali, aos arredores de São Paulo, não. Em Longjumeau, na França. Então a direção, todos os militantes que iam fazer saíam da Rússia, iam para a França fazer uma escola de 60 dias. 60 dias. 45 dos 60 dias eram conduzidos diretamente por Lenin. Por Lenin. Se for lá, nós vamos também. Vai ter uma briga danada que todo mundo vai Isso. 45 conduzidos por Lenin. A máxima direção do Partido Bolchevique envolvida diretamente na condução da escola. Dos 45 de Lenin, 29 aulas sobre economia política, 10 aulas sobre economia agrária, toda uma parte da escola dedicada à discussão da concepção marxista de cultura. Não eram escolas instrumentais. Precisamos esclarecer esse conceito porque vai ter um desafio na luta de classe que a gente vai precisar. Era para enriquecer o conhecimento dos militantes. Essa escola, realizada em 1900, é feita em base a uma escola concreta, que foi a escola de Longjumeau, em 1912, que foi a escola que preparou. Não esqueça, em 1912 ainda não, bolcheviques e mencheviques ainda conviviam dentro de um mesmo partido. Lenin chama essa escola, em 1912, é uma escola que é boicotada pelos mencheviques. Eles, inclusive, não querem dar dinheiro para a escola. Tem as cartas do Lenin brigando com a parte menchevique, digamos, da direção do Partido Popular Social Democrata, que não querem dar dinheiro para a escola. No final, os mencheviques boicotam, vêm só os bolcheviques, e Lenin utiliza essa escola para armar toda a direção da sua fração, que é a fração menchevique, para chegar na Conferência de Praga, que em 1912, que em setembro de 1912, e é na Conferência de Praga que se dá definitivamente a divisão entre bolcheviques e mencheviques. Então é uma escola que foi decisiva na armação, na transformação do que foi a fração bolchevique em partido bolchevique. Foi uma escola decisiva, mas era assim que era encarado. 60 dias, internato, deslocamento, clandestinidade, tem que fugir do czar, entrar em documento falso para entrar, sair. Era assim. Certo? Não era só desmarcar as atividades do final de semana. Bom, para vocês terem uma ideia. Depois vai ter um texto, o Martim falou, o objetivo da revista é o debate programático, digamos, é abrir o debate programático. Vai ter um texto que o Martim preparou, que vai ser apresentado no próximo Comitê Executivo Internacional, que é um texto sobre como, portanto, elaborar o programa. O que significa? O que foram os programas marxistas, qual foi o conteúdo dos vários programas, como eles se transformaram no outro, como um programa se torna ultrapassado e surge a necessidade de um novo, quais são os critérios e hipóteses de uma estrutura de um novo programa. Isso, o texto vai ser levado para o Comitê Executivo Internacional e vai haver um debate, que nós pretendemos também publicar, não só o texto, mas também o debate em relação ao texto. Vai ter o texto do Martim, vai ter críticas e
posições, opiniões, contribuições ao texto. É a abertura diretamente da reelaboração programática, digamos, vai estar no próximo nível. Depois é o segundo dia do seminário sobre partido, que a Silene descreveu. O primeiro dia pegou essas 3 questões que ela falou, o segundo dia se centrou no problema do regime partidário, ou seja, o problema do centralismo democrático. Nós temos uma visão bastante consolidada entre nós, que é transmitida nos cursos básicos, que é o seguinte: centralismo democrático são 2 polos, quanto mais centralismo, menos democracia. Quanto mais democracia, menos centralismo. Quanto mais autoridade tem uma direção, mais ela centraliza o partido e menor o nível de democracia do partido. Quanto mais frágil a direção, mais democrático é o partido, ela tem que fazer mais discussões, mais democracia, portanto, menor centralismo. Bom, nós começamos a questionar esse esquema. Há um questionamento desse esquema e nós começamos a achar que esse esquema está errado. E nós levantamos a hipótese no debate de que centralismo e democracia não são 2 polos opostos. Não é quanto mais centralizado o partido, menos democrático ele é. Ao contrário, a direção que teve mais autoridade na sua história, que foi a direção bolchevique, ela foi também a mais democrática. E nós começamos a levantar a hipótese de que, ao invés de serem 2 polos opostos, centralismo e democracia são uma unidade dialética. E que o partido bolchevique é altamente centralizado, mas para ser altamente centralizado precisa ser profundamente democrático. E para ser profundamente democrático é preciso que seja rigidamente. E se abrir um debate em torno disso. É assim, não é? É possível, não é possível? Então um debate em torno disso. Bom, e opiniões distintas. Depois há um texto, nós também incluímos uma parte na revista que queremos que seja permanente, que é uma parte de resenhas. E vai ser publicada uma resenha feita pelo companheiro Zezoca, que é de um livro do Shlomo Sand, que é A Invenção do Povo Judeu, que é todo um livro que tenta desfazer esse mito da nacionalidade judia, de como isso foi na verdade uma construção histórica, etc. Bom, é o livro que é sobre isso, e a resenha foi um livro muito polêmico. Ele é um historiador judeu, imagina, duramente criticado em Israel por escrever esse livro, e ele afirma categoricamente que o povo judeu é uma invenção, a invenção do povo judeu, e dá dados históricos que remetem a isso. E o Zezoca faz uma resenha, apresenta o livro, faz um breve resumo que remete à leitura. Esse vai ser fundamentalmente o conteúdo da próxima revista, que deve ser ainda no final do ano. E por último, para encerrar, um anúncio midiático, digamos. Domingo, às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, e em distintos horários, distintos fusos horários da América Latina, Europa e demais continentes, mas no Brasil é 9 horas, a gente vai fazer, eu, Martim, a companheira Rosa, que é uma companheira do secretário de administração da LIT, uma companheira da Colômbia, vamos fazer um debate sobre isso, uma apresentação parecida com essa, na internet, ao vivo na internet também. Vai ser a nossa estreia no mundo da web celebridades. Da grande mídia. Da grande mídia, web celebridades. Tem que se maquiar. Claro, sim. Não, teve toda uma preparação, Vinícius, todo o pessoal da comunicação, Vinícius, tinha que preparar, está tudo pronto já. Domingo às 9 horas da noite vocês entram ou no site da LIT ou no site do PSTU, vai ter o link para o debate, para a apresentação, que vai ser feito já na forma de chat. Então vai ter como se fosse um debate, uma entrevista, etc. Mas também os companheiros dos partidos da LIT vão poder enviar perguntas, e as perguntas vão ser respondidas na hora. O objetivo dessa atividade é divulgar a revista para a militância dos outros partidos na internacional, certo? Então vai ser curioso, o Martim vai falar espanhol e aí eu é que vou falar o portunhol, vai ser uma inversão, vai ser um caso curioso que vocês e a Rosa vai vão poder acompanhar. E a Rosa vai traduzir os dois. A Rosa vai morrer. Tá? Bom, era isso, eu creio que não me esqueci de nada, né? Acho que é isso. Obrigado, gente. Comprem a revista, pelo amor de Deus. Falou que hoje é aniversário. Falou que hoje é aniversário de alguma coisa. Tem duas